Fala pessoal, sejam todos bem-vindos novamente, é um prazer tê-lo aqui comigo. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Coppetti, eu sou especialista na implementação da filosofia Lean e tenho atuado nas empresas, diversos segmentos, indústria, financeiro, RH, prestação de serviço, agronegócio, linha branca, siderurgia, entre outras, as quais tenho contribuído na construção de processos eficazes, na melhoria e desenvolvimento de processos, na transformação dos negócios. O meu objetivo aqui é ajudar você que pretende, que quer avançar nesse mundo da melhoria contínua. Então eu quero trazer aqui ferramentas simples que você possa aplicar no seu dia a dia para que você traga resultado para o seu negócio, caso você seja um empresário, ou caso você seja um funcionário, esteja ali com as suas responsabilidades e quer se destacar. Então eu pretendo ser esse atalho para que você consiga atingir os seus resultados. Já estamos chegando no finalzinho desse curso de introdução ao Lean e ao TPS. Já é a nossa quarta aula. Eu convido você a assistir a nossa primeira aula, que ela é extremamente importante. A gente falou do conceito de TACT, mostrou uma aplicação prática e lá você vai aprender a dimensionar o teu processo, dimensionar o teu fluxo de valor de acordo com a demanda do cliente, identificando os desperdícios, as ociosidades e os gargalos, usando o gráfico de balanceamento de operações, que eu tenho certeza que em 10 minutinhos ali de vídeo você vai aprender uma ferramenta importante. Falamos nas últimas duas aulas da produção em massa, de como ela surgiu, o que funcionava e o que não funcionava, e falamos do TPS, que surgiu da necessidade numa condição completamente adversa, já nasceu de uma forma enxuta, e ali a gente viu os principais, os princípios básicos do Toyota Production System. A gente chegou tanto com a produção em massa quanto com o TPS lá no ano de 1973, a gente viu lá um pouquinho da crise do petróleo, momento de recessão econômica, de baixo volume, de redução de receita. A Toyota passa por esse momento com menos impacto do que as outras indústrias automobilísticas e o TPS começa a ser visto pelo mundo, até ser estudado pelo MIT e resultar no livro que eu mostrei para vocês chamado A Máquina que Mudou o Mundo, de onde surge o termo Lean Manufacturing e posteriormente em 96 o termo Lean Thinking, que define os 5 princípios do Lean. Então fizemos todo esse resumo e eu falei para vocês que agora não vou falar mais de história, vou direto para aplicações práticas, ferramentas. Mas eu terminei falando que aquelas pessoas que trabalhavam lá na Toyota em 1945 e construíram esse modelo, elas não estão mais lá e esse modelo continua funcionando. Por quê? É importante a gente entender como que a empresa consegue fazer isso. Hoje, a gente vê tanta mudança dentro das organizações, muda uma gestão, muda uma gerência, muda uma coordenação, parece que muda tudo, o que foi feito já não servia mais e agora tem uma ideia, tem uma visão diferente e as coisas começam a ser modificadas sem manter aquilo que era bom. Que melhoria contínua é essa? Quando a gente fala no setor público, então, mudou de um governo para o outro, nada dá continuidade, tudo começa de novo. E aquilo que era bom não fica. Então, como que a Toyota fez para desde 1945, nós estamos aí no ano de 2025, e ela foi só melhorando o sistema, só contribuindo, tirando aquilo que não funciona e acrescentando o que funciona sem perder o que é bom. Ela só conseguiu fazer isso, pessoal, porque existe lá dentro um sistema humano, um sistema de desenvolvimento das pessoas. Aí a pergunta que eu faço para você, principalmente você, líder, de alta administração, você tem melhorado os seus processos de desenvolvimento de talentos? Ou você só tem trabalhado a melhoria contínua nos teus fluxos de valor, na tua operação? Porque a Toyota faz os dois, ela trabalha assim a melhoria contínua, mapear fluxo de valor, identificar os desperdícios e melhorar, buscando o atingimento do plano estratégico, mas em paralelo ela trabalha o desenvolvimento das pessoas. Quais os teus treinamentos que não funcionam? Com as tuas áreas que não tem um cronograma, um plano de treinamento bem definido? A tua empresa tem um plano de treinamento? Porque se você não engajar, não formar, não capacitar e tornar as pessoas dispostas, fazer as pessoas estarem dispostas e capacitadas para resolver problema, como é que você vai rodar um sistema que exige a melhoria contínua? Então o TPS, o Lean, ele exige alta capacitação e exige esse mecanismo de desenvolvimento das pessoas. Tenho visto muita empresa que faz isso, mas vejo 2 grandes problemas. E aí você analisa aí
na tua empresa, no teu processo, isso tem acontecido. Primeiro grande problema, os treinamentos são teóricos e não têm conexão com a realidade. São informativos, tem muita coisa importante, explica as regras, né, os critérios, os processos, mas não tem conexão com a atividade executada no posto de trabalho. Quando eu falo executada no posto de trabalho, não é só lá na fábrica, é dentro de suprimentos, é dentro do RH, é dentro de recrutamento e seleção, dentro da própria área de desenvolvimento humano e organizacional, que deveria ser responsável pelos treinamentos, é dentro do financeiro. Então tem os treinamentos, mas não estão conectados com a realidade do dia a dia, e depois que passa aquela onda de treinamento, de onboarding, não tem acompanhamento. Esse é um cenário. E o outro lado, tem empresas que apostam no treinamento on the job, que eu acho muito bacana, criam lá um padrinho, definem um padrinho que vai acompanhar o novo colaborador na jornada dele de início, de integração, né? Mas que o treinamento lá, né, na atividade ela não é planejada. Então o que significa isso? O treinamento acontece de uma forma muitas vezes confusa, né, com uma série de interrupções. Então eu vou trazer alguns exemplos. Né? A gente vai treinar uma pessoa em uma atividade, uma tarefa dentro do sistema. Aí quando a gente chega lá para abrir o sistema, a pessoa não tem usuário, não tem senha, ela não consegue abrir. Aí a gente para o que está fazendo, vai lá na área de TI, pede para cadastrar a pessoa. Às vezes quando a gente abre, o módulo dela não tem ali habilitado, né, o acesso, o usuário dela não tem habilitado aquele módulo que ela precisa. A gente interrompe o treinamento e vai lá, né? Ou a gente vai abrir lá uma ordem de serviço, ensinar a pessoa a abrir uma ordem de serviço e aquela máquina, aquela ordem que a gente quer abrir ali não está disponível para ela, e a gente interrompe, né? Aí a gente fala assim, deveria estar cadastrado, né? Ou quando é um treinamento lá no posto de trabalho, a gente vai ensinar uma pessoa a fazer uma montagem, né? Então a gente vai pegar a peça A e vai fazer a montagem da peça B na peça A e vai fixar o parafuso. Aí a gente vai lá, mas esse parafuso está errado, o almoxarifado separou errado. De vez em quando isso vai acontecer, aí você tem que olhar o parafuso para saber se o parafuso é certo ou não. Então você já adiciona uma coisa que não tem relação com conhecimento fundamental. Então, uma série de problemas acontecem e a pessoa que está aprendendo, ela não absorve o conhecimento fundamental. Então, muitas vezes o treinamento on the job, ele não é planejado, ele não tem planejamento. Às vezes a instrução que existe no sistema está desatualizada, e aí o instrutor, ele fala para o aprendiz assim, essa instrução aqui a engenharia vai revisar, porque não é mais assim, agora é desse jeito aqui, essa peça aqui mudou, então desconsidera isso. Então é uma série de fatores que acontecem durante o trabalho de treinamento que fazem com que surjam N variáveis e que dificultam o aprendiz a absorver o conhecimento fundamental. E se um treinamento não existe ou se ele não é eficaz, a gente vai ter variação nos resultados, a gente vai ter uma taxa de emergências, né, de urgências maior, a gente vai ter um contínuo apagar de incêndio, a gente não vai ter tempo para organizar o nosso processo de treinamento, e se a gente não organiza o nosso processo de treinamento, ele é ineficiente e vira um círculo vicioso. Né? Então, ainda as empresas que estão desenvolvendo um modelo de treinamento, um modelo de capacitação para suportar o seu sistema de gestão, ainda assim, ou muito teóricos, ou on the job, mas o que as empresas estão fazendo é escolher um padrinho e dar o aprendiz na mão dele, sem ter toda uma etapa de planejamento do treinamento, e aí perde eficiência, acaba muitas vezes não funcionando, e aquilo que se espera na prática não acontece. Né? E como que a gente muda isso? Né? É a ferramenta que eu quero trazer, a instrução de trabalho. Para mim, ela é o primeiro pilar para a gente mudar o conceito de treinamento. Claro, exige uma orientação, né? O mapeamento das atividades, né? Entender quais atividades que a pessoa que entrou, né? O novo colaborador, quais atividades ela vai realizar, qual posto ela vai trabalhar. Né? E aí sim, olhando para cada atividade que essa pessoa tem que realizar, se a gente tem todas as instruções de trabalho definidas para que essa pessoa possa ser treinada. Por isso que na próxima aula eu quero falar da matriz de versatilidade, porque a matriz de versatilidade vai ajudar o líder, o supervisor e o instrutor, que pode ou não ser a mesma pessoa, a montar um programa de treinamento para o novo colaborador, né, para fazer o onboarding, o acompanhamento dele. Mas a chave é a instrução de trabalho. Sem a instrução de trabalho, a gente não consegue planejar um treinamento. Né? E a instrução de trabalho, eu costumo dizer que ela é muito mais para o instrutor do que para o aprendiz. Aí eu quero mostrar agora um vídeo para vocês, para
comprovar para vocês, a gente volta a falar aqui, assistam o vídeo, eu vou provar para vocês que, embora seja contraintuitivo, a instrução de trabalho não é para o aprendiz, a instrução de trabalho é para o instrutor. Então assistam o vídeo e eu vou mostrar para vocês que isso é verdade. Assistiram, pessoal? O que acharam? Realmente, se a gente não treinar, não orientar as pessoas, o óbvio pode ser confundido e a gente pode ter sério impacto, não é verdade? Então, por que eu digo que a instrução de trabalho é para o instrutor e não para o aprendiz? Porque quando a gente constrói uma instrução de trabalho, ou quando a gente revisa a instrução de trabalho, a gente consegue saber se ela está adequada ou não para o processo atual, a gente consegue avaliar todos os recursos que a gente precisa para poder iniciar aquele treinamento, a gente precisa garantir que haja tempo suficiente para treinar sem interrupção, né? Que a gente tenha todos os recursos, as ferramentas para aí sim executar o treinamento. Então é uma ferramenta para o instrutor, né? E essa instrução de trabalho aqui, que eu deixei como exemplo para vocês, é uma instrução de uma operação de equipamento. Ela é uma instrução bastante simples, né? Ela tem 3 pontos principais, que é a sequência de operações, o ponto-chave e o motivo do ponto-chave, ou a razão. Né? Então aí a gente descreve cada uma das etapas. Pessoal, acreditem se quiserem, essa instrução ela ensina um operador a operar um equipamento. Esse é o conhecimento fundamental. A pessoa precisa saber onde liga a máquina, precisa saber o que ela confere e como que ela starta o processo da máquina e onde ela para a operação da máquina. Esse é o básico. Tudo além disso é adicional, é como fazer um setup, é como fazer uma regulagem, como fazer um ajuste, como fazer uma inspeção, como trocar uma parte do equipamento quando muda um modelo que vai ser fabricado. São treinamentos adicionais, isso não é o conhecimento fundamental. Então a primeira coisa que a gente ensina é o conhecimento fundamental. E aqui a gente trabalha 3 coisas, como eu falei. A sequência de operações é o quê? São as atividades principais. Os pontos-chave são detalhes da operação que, se eu mudar a forma como eu faço, eu vou ter um impacto. Então veja que não tem ponto-chave em tudo. Eu só coloco ponto-chave naquilo que, se mudar, né, se feito de uma forma diferente, vai gerar consequência. E a razão é qual é a consequência, qual é o impacto. Né? Então aí, pessoal, tem ali, né, após o processo 2.1, na tela de trabalho do MC Studio, clicar em Start e iniciar o corte imediatamente para não manter a bomba pressurizada, porque tem risco de danificar a bomba. Então, para que serve o ponto-chave e o motivo? Para sensibilizar o aprendiz que ele precisa colocar uma atenção maior naquilo. Porque senão a gente coloca o mesmo critério, a mesma criticidade em todas as atividades. Mas a literatura diz que entre 15% a 20% das atividades executadas são críticas. Então, as que são críticas, a gente coloca ponto-chave e explica o motivo. E como a gente usa a IT para treinar? Como a gente viu no vídeo, se a gente só entregar a IT na mão do aprendiz, talvez o óbvio não seja óbvio. Então a gente usa um conceito chamado método das 4 etapas. Né? Então eu vou mostrar para vocês como é que treina uma pessoa usando o método das 4 etapas. Primeira etapa, preparar o aprendiz, colocá-lo em posição para o aprendizado. Então a gente vai explicar o processo. Né? Então, ó, aprendiz, eu sou o seu instrutor, sou o Lucas, eu estou aqui para te ajudar a aprender a operar
o equipamento, que é uma máquina de corte de jato d'água, que funciona da forma tal e está inserida no nosso processo, na operação tal. É uma máquina extremamente importante, porque ela vai dar início ao processo de corte das chapas. Então você está numa etapa muito importante do processo e eu estou aqui para te ajudar o máximo que eu puder. Então tire dúvida, conte comigo, vamos enfrentar isso junto. Eu chamo o aprendiz comigo, trago a responsabilidade de ensiná-lo para mim e me coloco como um ponto de apoio. Importantíssimo. Vou apresentar a operação. Então, como que eu vou fazer? Eu vou mostrar a instrução de trabalho e vou falar para ele. Olha, a gente vai ir no painel do equipamento, vai clicar em Back to Zero. A gente vai ver aqui o regulador, se ele está na posição 7. Né? E depois a gente vai na tela de comando e vai ligar a bomba. Depois a gente vai aqui na tela e vai clicar aqui em Start. Tá vendo que a bomba ligou? Aí a gente vai, depois que cortar, a gente vai clicar aqui no Pump Off para desligar a bomba. E lá na área de trabalho a gente vai clicar, né, em movimentar os eixos. Não se preocupa com essa etapa agora, porque a gente vai aprender ela na IT2, que é a abertura de programa e movimentação. Aí eu vou te ensinar essa parte. E com uma mangueira a gente vai lavar agora as peças e aí a gente vai medir cada uma das peças agora para ver se todo o dimensional está certo e agora a gente pode iniciar um novo corte. Simples. Então a gente vai primeiro explicar a sequência de operação. Explicamos a sequência de operação, depois a gente vai falar a sequência de operação novamente e vai explicar o ponto-chave. Então mais uma vez eu vou fazer, ele não está fazendo nada, ele está só observando. Eu vou fazer e vou agora falar os pontos-chave. Então ó, a gente vai no Back to Zero, a gente vai verificar o abrasivo, a gente vai na tela de comando e vai clicar no Pump On. A bomba vai ligar. Aqui tem um ponto-chave. A gente, quando iniciar o corte, quando ligar a bomba, a gente já inicia o corte. Então, ligou a bomba, já vamos lá e já vamos dar o start no corte. Você não pode deixar a bomba pressurizada e não iniciar o corte. E aí eu vou seguir, vou falar das outras tarefas, né? Então, explico a sequência de operação, depois explico a sequência de operação falando do ponto-chave, e depois eu vou falar a terceira vez. Eu vou explicar para ele a sequência de operação de novo, vou falar o ponto-chave e agora eu vou falar o motivo. Por que a gente faz isso? Para ir repetindo, né? Para que ele absorva cada uma das etapas e dos pontos-chave. Feito isso, eu terminei de apresentar a operação, eu mostrei para ele como faz. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pedir para que ele faça. Só que eu vou pedir para que ele faça, primeiro, faça a atividade sem falar, para ele prestar atenção na instrução enquanto eu acompanho. Então ele vai fazer, eu vou ver se ele vai travar em algum lugar, se ele entendeu, eu já vou começar a avaliar ele. Fez, depois eu vou pedir para ele fazer me explicando o que ele está fazendo, lendo a instrução de trabalho. Depois eu vou pedir para ele fazer, lendo a instrução de trabalho e explicando os pontos-chave. Depois eu vou pedir para ele repetir, explicando as operações, explicando o ponto-chave, explicando o motivo dos pontos-chave. E aí eu vou avaliar o aprendiz se ele está pronto para começar a executar a tarefa sozinho ou não. Então é um momento onde eu, instrutor, avalio a qualidade do treinamento. E aí entra um pilar de melhoria contínua. Será que a instrução está bem feita? Será que a instrução está confusa? Será que eu estou sabendo passar o conhecimento? E a partir do momento que ele termina esse treinamento, que eu termino esse treinamento com o aprendiz, se ele está apto, e eu sou o responsável do setor, eu mesmo vou acompanhar. Se eu sou o instrutor e tem um operador experiente ali no meu setor, eu vou chamar o operador experiente e vou falar, olha, nosso colega aqui está treinado, ele já fez o treinamento aqui da IT 1.0, então ele já sabe a operação do equipamento, então quero que você acompanhe ele, se ele tiver dúvida, você ajuda. E aí eu deixo ali e continuo acompanhando um pouco mais à distância. E à medida que ele executa, eu vou trazer a IT2, eu vou trazer a IT3, eu vou trazer a IT4. Quantas ITs tiverem daquele processo, eu vou incorporando aquele treinamento de uma maneira gradual até que ele esteja completamente treinado. Parece que demora, né? Não, é mais rápido do que treinar, né, do modo laissez-faire, como boa parte das empresas estão acostumadas a fazer. Então, essa parte que eu queria trazer para vocês. Lembrando que a matriz de versatilidade é uma outra ferramenta extremamente importante para a gente entender quais são as instruções de trabalho que devem ser feitas para cada posto de trabalho, para que a gente consiga começar e terminar o treinamento do posto de trabalho completo com aquele colaborador, para que ele saiba exatamente como é que tem que fazer a tarefa. O que é importante também aqui, gente?
quando a gente treina a habilidade fundamental, a pessoa passa a executar aquela parte básica do processo dela sem ter que ficar pensando muito. Então isso permite com que ela consiga olhar as melhorias, as oportunidades, o que está acontecendo em volta dela, o fluxo de valor. Se ela mal consegue executar a tarefa dela, como é que ela olha? E evita também aquele negócio de por que isso é feito desse jeito? Ah, me ensinaram assim, sempre foi assim, eu aprendi assim. Né? Não, as pessoas entendem o porquê que elas fazem as coisas daquela maneira e aí elas têm condição, né, de melhorar o processo. Então o próximo módulo a gente vai falar sobre a matriz de versatilidade. Eu vou trazer para vocês no Excel, vou mostrar ali a matriz de versatilidade, como é que ela funciona e como que a gente pode unir, né? TACT, balanceamento de operações, definindo um novo processo, identificando a necessidade de treinamento pela matriz de versatilidade, gerando as instruções de trabalho e criando um modelo de treinamento para as pessoas, para os nossos colaboradores, de forma com que o nosso processo seja bem construído, bem instruído, bem treinado e que haja um crescimento contínuo ao longo do tempo, sem perder aquilo que é bom e sem perder, né, o que é bom e adicionando, né, novos métodos, novos conceitos, novos processos, de forma como que a gente consiga, de fato, ter a melhoria contínua. Então, aguardo você. Até a próxima. Um abraço.